dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, toda segunda, terça e quarta, 7h45. Você vai me encontrar por aqui para a gente trabalhar conteúdo sobre o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento infantil. Bom dia, Leoélia, isso? Leoelila, Néudia, Renata, Carmen, tem uns nomes que é difícil ler, gente. Sandra, Juliana, Nicole, Jaque, Luísa, Gi, Rosiane, Andressa, Simone. Bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas todos que estão aqui, os que vão entrar, os que vão assistir depois pelo YouTube. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente começou ontem, que infelizmente eu não consegui salvar no YouTube. O Instagram não me deu o recurso de salvar a live, então não consegui subir para o YouTube o nosso vídeo de ontem. Mas surgiram algumas dúvidas sobre o quanto a TV influencia o comportamento da criança. Então eu resolvi trazer esse conteúdo hoje, vou tentar ser breve, porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho, mas para tentar passar informações importantes para vocês sobre isso, tá bom? Primeiro, televisão, programas de TV, desenhos, filmes, influencia o comportamento da criança? Sim, pessoal, influencia o comportamento da criança. Então a gente precisa tudo, né? Não só televisão, mas aquilo que ela tá vendo, que ela tá observando dentro de casa, na rua. Tudo de alguma forma está trazendo algum conteúdo para aquela criança. Ela tá aprendendo através daquilo que ela tá vendo. A criança, ela repete muito padrões, né, do que ela tá assistindo. Então pode ver, se você tem um jeito de falar dentro de casa, se você tem um costume habitual dentro de casa, muito provavelmente teu filho, quando é pequenininho, ele pega aquilo teu, né? Ele repete aquela frase. Você nunca falou alguma coisa dentro de casa e depois viu seu filho pequenininho repetindo aquilo? Agindo igualzinho como você agiu, né? Fazendo igualzinho, falando a mesma frase. E por que isso? Porque a criança, ela está em observação o tempo inteiro. Ela aprende através da observação. É observando que ela cria sinapses do aprendizado e depois ela repete. Então, tudo que ela está vendo, ouvindo e sentindo vai trazer algum tipo de aprendizado. Por isso que é muito importante o que a gente deixa eles consumirem na internet. Tanto de desenhos, quanto de filmes, quanto de novelas, quanto de conteúdos, seja em jogos. É muito importante a gente cuidar disso, tá? Então, vamos lá. Algumas pessoas me perguntaram, Gabi, e sobre Marvel, né? Super-herói, é complicado deixar a criança assistir? Existem filmes da Marvel que não são para crianças pequenas, né? Tem filmes que não são nem para crianças, né, gente? Existem alguns filmes da Marvel que, embora eles coloquem lá a classificação 12 anos, 14 anos, 10 anos, 8 anos, tem conteúdos muito violentos, né? Que seriam mais para adultos mesmo. Mas as crianças hoje em dia têm contato com isso muito cedo, né? Marvel está entrando no universo infantil muito antes dos 4 anos, né? Tem crianças de 1, 2 anos, 3 anos consumindo conteúdos, né? De violência, ainda que seja em forma de o bem vence o mal. Então, assim, a gente precisa olhar para o comportamento da criança e entender o quanto aquilo está sendo prejudicial ou não. Por exemplo, Marvel tem conteúdos violentos? Tem. Então, assim, uma criança pequenininha, 2, 3 anos, 4 anos, se ela começa a ter muito acesso a esse tipo de filme, né, esse tipo de conteúdo, ela vai aprender a expressar a raiva dela naquele jeito, porque ela lê expressões, entendeu? Ela vai ler essas expressões. Então, por exemplo, eu tô vendo o Hulk lá na televisão com raiva, e quando ele fica com raiva ele sai quebrando tudo, Hulk esmaga e ele sai demonstrando que a raiva dele, né, é exposta através da agressividade. Ele ensina isso ainda que ele não fale nada, né? Então ele vê um personagem com raiva e lutando e pegando uma arma e tentando matar o inimigo. Então tudo isso vai gerando sinapses de aprendizado. Quando eu tô com raiva, eu taco o brinquedo, eu quero esmagar, eu quero bater. Por quê? O cérebro faz imagens, associa imagens de referência. As imagens de referência ficam arquivadas na nossa mente e quando a gente quer utilizar isso, né, é na hora que tá no mesmo contexto daquilo que eu vivi assistindo, daquilo que eu vivi ouvindo, daquilo que eu vivi. Então, sim, é importante analisar o que meu filho está assistindo, se isso está tendo controle ou não, se isso está sendo conversado ou não, para que ele não depois reviva, né, reaplique isso nas emoções dele. Tô com raiva, vou esmagar, tô com raiva, vou bater, tô com raiva, vou lutar.
Entende? Eu vejo muita reclamação disso na escola. Às vezes a criança tá brincando com outra criança e sai chutando, e sai batendo. Pode ser reflexo do que ela tá assistindo dentro de casa, sim. Então não devo deixar meu filho assistir? Gente, quanto menos vocês deixarem os filhos expostos a conteúdos de violência, melhor é, tá? Por quê? Eu tô aprendendo, não tô? A partir daquilo que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que eu estou sentindo. A criança, ela não interpreta. E ela, quanto menor ela for, menor é a capacidade dela de entender que aquilo é imaginação, que aquilo é ficção e que isso aqui que a gente vive é realidade. Ela traz muito da imaginação e da ficção para a realidade, tá? Por isso que ela reaplica, por isso que ela se sente um super-herói, uma super-heroína, por isso que ela quer brincar daquilo que ela viu na televisão e ela realmente sente aquilo, né? Que ela é realmente aquilo, porque não consegue fazer essa distinção de imaginação e de realidade. Então, eu preciso tomar cuidado e olhar para isso. Por quê? Se eu estou consumindo muita violência na televisão, certo? Se eu estou consumindo violência no meu lar, ou seja, eu tenho um lar violento, onde os pais brigam demais um com o outro, onde tem muita gritaria, onde os pais brigam muito com a criança, onde todo mundo perde a paciência muito rápido. Eu tenho violência explícita na escola, eu vejo crianças brigando, crianças se agredindo, professores gritando. Então, essa criança, ela tá vivendo num contexto de violência, ainda que não seja uma violência com arma na mão, ainda que não seja uma violência, muitas vezes, né, não tem palavrão, agressividade no sentido de humilhação, sabe? De abuso psicológico, vamos dizer assim, explícito. Existe uma violência ali. E essa violência no cotidiano dessa criança, ela experimentando isso em diversos cenários, pode provocar uma dessensibilização na mente dela. O que é essa dessensibilização? Eu cresço normalizando a violência, achando que quando estou com raiva, sair agredindo, sair ferindo as pessoas é normal, normalizando a agressão física, normalizando a agressão verbal, normalizando brigas, normalizando. É mais ou menos assim. Se você já conheceu ou vive isso talvez na sua vida, tá? Pessoas que vivem relacionamentos abusivos. Por que essas pessoas que vivem relacionamentos abusivos, elas suportam, entre aspas, olha o que eu tô dizendo, tá? Não me interpretem mal. Mas por que essas pessoas, elas, entre aspas, suportam aquele relacionamento? Como assim suporta, Gabi? Ninguém suporta a violência. Tudo bem, mas ela consegue continuar naquele relacionamento. Ela consegue ficar, ainda que seja ruim para ela, ainda que ela esteja sofrendo, ainda que ela não queira viver aquilo, ela consegue sustentar por um bom tempo aquele relacionamento. Por que as pessoas acabam ficando nesses relacionamentos? Porque, de uma certa forma, a violência é familiar, entende? Eu já estou acostumada com aquilo. Talvez pelo que eu vi, pelo que eu vivi, pelos pais que eu tive, por um outro relacionamento na infância que eu pude vivenciar. Às vezes não foi comigo, mas eu visualizei isso em parentes, eu visualizei isso nos meus pais. N são as possibilidades, mas de alguma forma aquilo é normal para mim. E por que tem pessoas que não conseguem entender isso? Fala assim, pelo amor de Deus, isso é surreal para mim. Eu jamais conseguiria entender isso. Por que tem pessoas que não conseguiriam se imaginar aceitando isso? Porque a violência já não é tão normalizada para essa pessoa. O cenário em que ela viveu, né, não é familiar à violência. Então, para mim, aquilo é inaceitável, inadmissível. Porque existem mapas de mundo, a forma como você enxerga a realidade, a forma como o outro enxerga a realidade. E tudo é pelo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu e reconheceu, e percebeu e captou lá na infância. Tá fazendo sentido? Então, se eu educo uma criança que violência é normal, ela assiste isso, aí ela vai pra televisão e vai para as novelas e vê traição de monte lá, palavrão, crimes, mais violência. Essa criança, ela tá crescendo no meio disso tudo e para ela aquilo ali vai ser sempre familiar. Quando ela se torna um adulto, o cérebro vai buscar imagens de referência para solucionar conflitos, para resolver questões, para se relacionar e vai acessar aquilo que ela tem como imagem de referência, tá? Então sim, é extremamente prejudicial.
Round 6, tem gente que me perguntou. Mas é tão ruim assim, e se eu conversar com a minha criança sobre aquilo? A gente não tem como afirmar pra vocês assim, seu filho assistiu Round 6, agora ele vai sair sendo violento. Tem gente que fala assim, mas eu converso com meu filho, ele sabe, eu vi a humanização, eu vi a humanidade do meu filho, ele acha aquilo horrível. Então assim, a criança ela não tem maturidade, gente, pra separar as coisas. Ela pode até falar assim pra você, mãe, foi horrível aquilo, eu não gostei do que eu vi. Ou você fala, filho, tá vendo? As pessoas tratam os seres humanos como se fossem qualquer coisa, não dão valor pro ser humano, porque para quem assistiu o Round 6, né, totalmente a descaracterização da humanidade, né? A gente não valoriza mais quem a gente é como humano. Então você pode até falar pro seu filho, né, nós temos valor, a gente não pode tratar uma vida desse jeito, e a criança concorda, entendi, concordo, vou concordando. Só que ela não tem maturidade para entender a profundidade disso que você está falando. E as imagens ficam rondando na cabeça dela. Vão vir através dos sonhos, vão vir através dos pensamentos. E a criança não tem condições de separar a ficção da realidade. Então, diante de uma brincadeira, por exemplo, certo? Ela tá ali brincando de batatinha frita 1, 2, 3. E alguém perde, vai vir a imagem do que ela assistiu. No filme agora ela morreria. E nós não sabemos como essa criança vai começar a interpretar esses pensamentos. Tudo vai depender do contexto social que ela está vivendo, do contexto familiar que ela está vivendo. Então, se é uma criança que já tem abandono familiar, rejeição familiar, cresce num lar agressivo, violento, ou nem tanto assim, às vezes não é nem agressivo nem violento, mas ela sente um abandono por parte da mãe, por parte do pai. Talvez os pais trabalhem muito, essa criança fica muito com terceiros. A gente não sabe qual é a estrutura emocional que essa criança está inserida, certo? E aí, de repente, diante dessa sensibilidade emocional que eu tô passando, que eu tô vivendo na minha infância, aqueles conteúdos que eu fui absorvendo, na hora que eu me deparo com uma situação, vem à minha mente. E aí, como é que ela vai interpretar isso se ela não tem maturidade? Ela pode, ainda que ela tenha ouvido falarem que não é legal, ainda que ela tenha ouvido falar que aquilo é desumano, ela pode começar a ter os próprios pensamentos, né? E esses pensamentos levarem ela para consequências ou para escolhas totalmente erradas. Às vezes essa criança ela vai escolher que aquilo poderia dar certo, que fazer aquilo poderia ser algo legal, que ela se sentiria melhor. Às vezes essa criança ela pode pensar aquilo e se sentir muito mal por ter pensado aquilo, e se sentir um bicho, e se sentir inferior, e se sentir, nossa, como eu sou ruim, como eu sou malvada por estar pensando isso, e eu não tenho nenhum adulto ali me guiando, me direcionando, me instruindo, e isso vai trazendo uma inferioridade, uma baixa autoestima. E isso vai refletir no comportamento. Eu vou me tornar agressiva, eu vou me tornar rebelde. Por quê? Comportamento está comunicando uma necessidade negligenciada, não atendida, não compreendida. Vocês estão entendendo? Por isso que eu tenho que tomar cuidado com que eu exponho os meus filhos diante das telas, tá? Mesma coisa, uma criança que cresce ouvindo, vendo, né, novelas que tem traição, que um fica com o outro, que daí beija um e daí beija outro, aí... O que a criança está percebendo e fazendo de análise sobre a família, sobre o contexto social familiar, aquilo que ela quer almejar na vida dela? Tudo isso está sendo modulado. Então eu tenho que criar meu filho numa redoma de vidro, né, onde eu não posso deixar ele ter contato com nada, então ele vai para o mundo e ele não vai saber nada do que está acontecendo lá. A gente precisa conversar com as crianças, não é proteger as crianças dos problemas que o mundo tem. No mundo existe divórcio, no mundo existe violência, no mundo existe crime, no mundo existe traição. E a gente pode conversar, a gente pode contar isso para as crianças a partir das coisas que elas têm acesso. Às vezes ela viu uma cena, às vezes um amigo contou algo, às vezes ela viu ali com você um casal brigando no meio da rua. E você vai aproveitar essas situações para contextualizar, para conversar, para ajudar a sua criança a refletir. Mas ela não precisa ter contato com conteúdos assim para que ela aprenda a lidar com esse tipo de conteúdos. Para que quando a vida venha trazer isso para ela, já estou vacinado. Gente, eu não preciso vacinar o meu filho. Eu não preciso dar violência para que ele esteja vacinado contra a violência. Então eu vou bater para ele saber lidar com a agressão. Então eu vou perder a confiança, né? Falhar com o meu filho em relação à confiança, mentir para minha criança, brigar com a minha criança para que ela saiba lidar com isso lá na frente. O berço precisa estar estável. Aonde o meu filho cresce tem que ser sólido. Se eu tiver uma base sólida de amor, de respeito, de acolhimento, meu filho vai
saber lidar com agressão. E se ele não souber, ele vai correr pro berço e o berço vai dar sustentabilidade para ele. Vai falar assim, ó, sustentação para ele. Vai falar, ó, é assim que você vai lidar. Né? Olha para aquela dor daquela pessoa, entende que é dela aquilo, não é teu. E aí você vai conseguir dar suporte para que sua filha, seu filho, seu adolescente, seu jovem supere os obstáculos da vida. Mas o lar não precisa ser violento para que a criança lide com a violência. O lar não precisa ser tóxico para que a criança lide com a toxicidade da sociedade. Gente, pelo amor de Deus, se eu iria um filho, uma filha dentro de um lar tóxico só porque o mundo é cruel, eu não estou fortalecendo os meus filhos para que eles lidem com os problemas do mundo. Eu estou enfraquecendo, ensinando ele a ser como o mundo, violento, agressivo, desrespeitoso. O lar precisa ser base de amor, de respeito, de instrução, de limites, certo? Para que meu filho saiba lidar com tudo que o mundo vai trazer. Se eu for forte pro mundo, eu tenho muito mais condições de aguentar a porrada dele. Se eu for fraca com o mundo, ou eu vou entrar pra guerra e o mais forte vai vencer, no sentido de força física mesmo, não de força intelectual, certo? Ou eu vou desistir de lutar. Vou entrar numa apatia, porque família é sustento emocional, tá? Então, sim, temos que tomar cuidado. Ontem eu tava num treino, e onde eu treino, a gente treina ao ar livre. Tem, acho que uma escola de dança que treina ali com a equipe deles, né? E eles estavam tocando músicas funk, músicas sensuais, sensualizando o corpo, né? E tinham muitas mulheres ali dançando. A maioria eu acho que eram mulheres, não lembro se tinha algum homem ali. Mas tinham crianças também. E eu olhei aquilo, me deu uma dor no meu coração, porque assim, músicas que diziam palavreados obscenos, que inferiorizavam o corpo da mulher, que expunham o corpo da mulher, que colocam a mulher como objeto sexual, objeto de desejo, e crianças pequenas, meninas de 4, de 6, de 8 anos, dançando, rebolando, sensualizando, muito pequenininha. E aí, gente, depois você olha pra isso, olha para essa criança adolescente e ela engravida cedo, começa a namorar cedo demais, sabe? Tem relações sexuais precoces demais, e aí a culpa é de quem? Aí a culpa é da sociedade, aí a culpa é da escola, aí a culpa é da adolescência. Não, a responsabilidade é dos pais. Se você normaliza isso, se você coloca teu filho diante de músicas assim, que sensualize o corpo dela, dizendo que ela tem que rebolar até o chão, que ela tem que sentar, creu, né, que essas músicas dizem, músicas com palavreados horrorosos. Você está ensinando a sua filha que usar o corpo, sabe, vulgarizar o próprio corpo é normal. E aí quando ela vai para a adolescência, ela quer conquistar através do corpo, não do intelectual dela. Você não treinou o intelectual, você treinou o corpo dela desde muito pequenininha. Você treinou a estética, né? E são meninas que muito provavelmente usam os corpos para seduzir, vão pro sexo precocemente, engravidam precocemente, perdem o valor próprio, ficam muito vaidosas a ponto de se comparar o tempo todo com outras pessoas porque encontram o seu valor somente na aparência. E tudo isso foi ensinado na infância por coisas pequenas, ensinando ela a dançar e rebolar até o chão, ensinando ela a sensualizar. A criança ela não interpreta. Quando ela vê uma pessoa rebolando e descendo até o chão e todo mundo gritando uhul, uau, e batendo palma pra ela, a criança quer se sentir aceita e quer se sentir importante. Olha, isso me dá holofotes, isso me dá plateias, eu tô me sentindo amada. Eu não tenho condições de interpretar que aquilo é errado. Eu só tô recebendo o carinho, o aplauso, o olhar, a atenção das pessoas. Então meu cérebro capta a informação porque nessa idade eu capto a informação com a amígdala cerebral, que é responsável pelas emoções, que não consegue interpretar, não é o meu córtex, não é o cérebro racional que recebe a informação, é o cérebro primitivo. Se é o cérebro primitivo, do jeito que a informação vem, ela fica, não tem condições de interpretar. Então eu aprendo que quando eu rebolo, as pessoas gostam de mim. Quando eu sensualizo, as pessoas gostam de mim. Quando eu mostro meu corpo, quando eu sou bonita, quando eu tô de cropped, quando eu tô de shortinhos curtos, as pessoas olham pra mim. E eu faço essa interpretação equivocada. Aí vem a adolescência, essa menina quer colocar sainha curta.
Essa menina quer sair com decote. Essa menina quer mostrar todo o corpo. E aí vem os pais e falam o quê? Não pode, não é pra sair assim. Só que desde pequenininha você tá mostrando pra ela a normalização disso tudo. Seja por ela estar dançando ou por ela estar assistindo. TikTok. Meninas rebolando, sensualizando, ainda que sejam dancinhas que fazem assim. Pode ver, a menina nunca faz uma dancinha assim. Ela sempre vai fazer uma dancinha assim, ó. Ela sempre vai trazer curva pro corpo. Esses movimentos sensualizam. A menina nunca vai dançar dura. Ela sempre vai jogar os cabelos pro lado e jogar os cabelos pro outro. Tá sensualizando. E tá assistindo isso dentro do TikTok, numa música que pode não ser uma música que tenha palavreados obscenos, mas está sensualizando. E eu pequenininha, 8, 9, 10, 12, estou absorvendo tudo isso, interpretando de forma equivocada. É aí que as meninas começam a querer se sensualizar, a usar blusinhas decotadas, a usar croppedzinho. Não que não possa usar, mas entende que começa a sexualizar algo que era para ser só da infância. Que era para ser só uma roupa legal, entende? Começa a ter umas percepções equivocadas. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? E não só as meninas, mas os meninos também, porque os meninos estão olhando para as mulheres no TikTok e estão vendo como é que eles querem desejar as meninas, como é que as meninas devem se comportar. Os próprios meninos fazendo dancinhas também, então a gente está sexualizando geração, trazendo uma sexualidade precoce demais para tudo isso. A partir daquilo que eles estão vendo. Então, sim, se vocês puderem proibir, proíbam o TikTok. Converse com seus filhos. Não é simplesmente assim, ó, você não vai mais assistir e ponto. Converse sobre por que não deve assistir. Como é, o que você entende sobre o corpo, o que você entende sobre o respeito para com o outro, o que você está querendo ensinar para o teu filho. Estabeleça uma relação de confiança, converse com ele sobre isso. Mostre para ele que você não quer que o cérebro dele faça percepções equivocadas. Se você é pai ou mãe de menino, os meninos eles precisam se valorizar e valorizar as mulheres, respeitar as mulheres, não olhar para as mulheres como objeto de desejo, como objeto sexual, mas como um ser humano que ela é. As meninas elas têm que se valorizar, olhar para o homem, respeitar o homem e também se respeitar. Não achar que ela é só um corpo bonito ou só um rostinho bonito onde os meninos vão ficar caindo em cima. Mas saber que ela tem força intelectual também, não só estética. E tudo isso a gente ensina a partir daquilo que a gente está dando para eles, de conteúdo explícito e implícito. Até na nossa vida, tá? A forma como você se vê, a forma como você se arruma, a forma como você se valoriza. Tua criança tá observando o tempo todo. Existe um estudo da ciência, que eu já vou encerrar, tá? Existe um estudo da ciência que eles fizeram com crianças pequenas, né? 6, 8, 10 anos. Onde eles sentaram crianças na frente de uma parede de vidro, como se fosse um aquário, e desse aquário entraram, né? Nesse aquário que eu digo era uma sala fechada em vidro. Entraram alguns chimpanzés. Então entrou um chimpanzé e a criança estava lá assistindo, olhando aquele chimpanzé. E ele entrou, passeou ali pelaquela sala de vidro e saiu. Depois entrou outro chimpanzé e depois entrou mais um chimpanzé. Tinham crianças assistindo e pais atrás das crianças também vendo esses chimpanzés, né, entrando e saindo. Então, no final da apresentação, perguntaram, né, para as crianças e para os pais. Colocaram, né, os chimpanzés ali na frente deles e perguntaram qual chimpanzé entrou na sala? Quais foram os chimpanzés ou qual chimpanzé entrou naquela sala? Os pais olharam para isso e falaram... Sei lá, pra mim pode ter sido qualquer um, ou foi só um, ou foram todos, não faço a mínima ideia. E quando perguntaram para as crianças, elas sabiam responder. Aquele entrou primeiro, aquele entrou em segundo, aquele entrou em terceiro. O que a ciência descobriu? Que as crianças elas leem as expressões e as entrelinhas. Ou seja, um adulto não foi capaz de perceber qual chimpanzé entrou dentro da sala, porque ele não olha os detalhes, ele não é um ótimo observador. Né? Nosso cérebro ele já está com tanta influência que as coisas passam muito batido pra gente, a gente não para perceber, a gente não para prestar atenção. Mas a criança ela está filtrando tudo o tempo todo. Então ela conseguia diferenciar um chimpanzé do outro chimpanzé. Por quê? Porque eu sou ótima observadora, mas eu sou fraca intérprete. Eu leio expressões. Então, aquilo que você está vivendo na sua vida, a forma como você se enxerga, aquilo que você acredita, teu filho também está absorvendo.
Ele também está olhando, ele também está vendo, só que ele não consegue interpretar. Ainda que eu não gosto de ser assim, sabe? Eu não gosto de ser assim, mas eu queria que meu filho fosse diferente, mas eu não consigo mudar. Eu não gosto de ser assim, queria que meu filho fosse diferente, mas eu não consigo mudar. O teu filho não sabe que você não gosta de ser assim, porque ele é ótimo observador, ele só tá vendo aquilo que você faz. Então, cuidado com o que você faz, com o que você fala, com o que você acredita, com o que você assiste. Cuidado com o que você expõe a tua criança para assistir também. Certo? É prejudicial para ela, sim. Quanto menor ela tiver acesso a essas coisas, mais percepções ela vai ter, mais dessensibilização em relação ao ser humano, mais normalização em relação à violência, à agressividade, ao sexo. Mais precoce vai ser essa adolescência. E a gente está retirando, impedindo as nossas crianças de viverem a infância, roubando a infância delas. Então, a gente precisa ser protetor deles, protetor da saúde emocional, protetor da integridade, protetor da inocência. Protetor da inocência. Tá bom, gente? Eu vi que tem mensagens aqui, não consegui ler. Deixa eu ver se eu consigo voltar para ler algumas antes de encerrar, para não deixar vocês aí, né? Estou avaliando um menino de 8 anos, a Simone está dizendo, e estou vendo que tinha avaliação, ele não consegue sair da ficção e não vem para a realidade, isso está interferindo na alfabetização, tá vendo? Ó, psicopedagoga é a Simone. Então isso interfere também dentro da escola, gente. É muito sério. É muito sério, porque assim, ó, uma vez que eu fico no mundo da imaginação e trago tudo isso para a realidade, quando eu me deparo com a realidade aqui, eu não consigo juntar os quebra-cabeças, eu não consigo tomar responsabilidades, eu não consigo manter o foco, a minha disciplina, isso prejudica mesmo o meu aprendizado, a minha alfabetização, tá? Ele usa o lápis para brincar, fazer arminhas e não para escrever, não dá funcionalidade correta aos materiais, tá vendo? Não consegue se responsabilizar, não consegue manter a disciplina, não consegue manter o foco, porque a cabeça viaja o tempo todo. Viaja o tempo todo. Simone, eu não sei a idade dessa criança, mas vocês devem estar fazendo acompanhamento com os pais também, né? É legal conversar com a criança sobre esses pensamentos, ouvir os pensamentos da criança, dizer para ela que ela não é ruim por pensar assim, mas começar a trazer realidade, imaginação, é só pensamento, fazer algumas perguntas para que essa criança perceba, né, que os pensamentos eles não acontecem, eles só ficam no pensamento. Por exemplo, eu posso pensar que eu estou voando, mas eu saí do chão? Não, Então, o pensamento, ele é só um pensamento, ele não é realidade. E eu posso dizer isso para a criança, mostrar isso para a criança, dizer para ela, imagina que você está voando. Isso, está voando? Tô. Tá bem alto? Tô. Agora abre os olhos. Olha para os teus pés. Você saiu do chão? Não. Isso, então é só o seu pensamento. O pensamento, ele pode ir longe, mas na realidade nós estamos vivendo outra coisa. E começar a fazer alguns exercícios assim para ensinar a criança sobre realidade e sobre imaginação, tá? Claro que eu tô dando, né, dicas superficiais aqui, mas você como psicopedagoga pode ser que consiga encaixar aí na sua rotina, tá? Faz todo sentido. A área da Veritas Psicologia colocou assim, a normalização da violência produz efeitos desastrosos a longo prazo, na autoestima, nos enfrentamentos, no nível de exposição e novas oportunidades, efeitos como depressão, ansiedade e desamparo. Tá vendo? Uma psicóloga falando pra vocês. Aliás, a Ari é minha prima, que eu adoro ela de paixão. Podem seguir o perfil dela, Veritas Psicologia, que vocês vão aprender demais lá também, pode ter certeza, tá? E ela tá dizendo isso aí, tá vendo? Não é, o efeito a longo prazo é em diversas áreas, né? Faz sentido? Vamos ver. Gabi, e quando é desenho, como dinossauros, por exemplo, onde tem brigas entre eles? É a mesma ideia, né? Não é que eles não podem ver desenhos onde tenham brigas com dinossauros, não é que eles não possam ver, não é isso, gente. Eles podem assistir. A gente tem que ter o equilíbrio e o discernimento, a sabedoria de entender o que é que eles estão consumindo, a frequência disso, a intensidade disso, e se isso está refletindo no comportamento. Tem criança que consegue assistir um desenho normalmente de dinossauro, o lar é muito acolhedor, é respeitoso, é um lar presente, essa criança assistindo um desenho de dinossauro onde tem 2 dinossauros brigando, ela não vai trazer isso para a realidade, ela não vai enfrentar isso.
Tem criança que já é mais sensível, que a partir do momento que ela capta aquilo ali, ela já traz. Os pais têm que ter a sensibilidade de perceber o comportamento. E se você viu isso no comportamento do seu filho, você tem que interferir, mudar o desenho, oferecer outras coisas, porque ele ainda está demonstrando a imaturidade de separar as realidades e conversar sobre isso. Aquilo é só desenho, aquilo é de brincadeirinha, né? E a gente vai começando a trazer uma certa reflexão para a criança. Limito bastante TV aqui em casa, mas os momentos que ele assiste, ele quer ver desenho de dinossauro. E no desenho tem até sangue, porque eles matam outros dinossauros ou animais. Fico preocupada. Vamos trocar os desenhos, né, gente? Eu acho que sangue, tudo isso é um choque muito grande para a criança, né? Ela não tem condições de entender. Ela vê que aquilo dói, aquilo é um machucado, aquilo fere. E isso pode trazer pesadelos, angústias, ansiedade para a criança. Ela não sabe administrar toda aquela cena que ela viveu naquele momento. Ainda que você fale para ela, filha, aquilo é de brincadeirinha, aquilo não existe. O que eu faço com essa sensação que eu tô sentindo, com essa angústia, né? Que eu não consigo botar para fora. Eu vou canalizar ela de alguma forma. Eu vou canalizar sendo rebelde, brigando, questionando, não dormindo, impaciente. E não vou nem conseguir te explicar por que eu tô desse jeito, tá? Então, tomar cuidado, substituir alguns desenhos, trocar por outras coisas, ainda aquela peça, aquele desenho, converse. Se for muito pequenininho, não vai adiantar nada você conversar, é só você direcionar para um outro comportamento, direcionar, acolher esse choro, falar, eu sei que você quer, mas acabou, não tem mais, né? E a gente vai estabelecendo os limites que são importantes para os nossos filhos. Sabendo que choro, gente, não significa que você está fazendo teu filho sofrer. Ele está lidando com a resiliência, ele está lidando com a frustração, ele está lidando com o teu não. E o teu não, muitas vezes, pode vir com respeito, com amor, mas pode doer, porque a criança queria o sim. E você está ali disposta a deixá-la chorar e acolher esse choro quando for preciso, tá? Show! Excelente fala, que bom vocês entenderam. Já que sofri muito com essas músicas em um churrasco familiar, pedi para tirar, mas não tiraram. Os adultos, eles não entendem isso, né? Estava para ir embora, eles não entendem isso. Então eles acham que é frescura, que é geração Nutella, que é geração mimimi. Depende muito das crianças, né? Então assim, para os meus filhos, quando eles têm acesso a isso, às vezes a gente tá no clube e aí solta. Uma vez a gente foi para um clube fora de Londrina, e nós chegamos lá, e aí tava um monte de carro com o porta-mala aberto e música, som alto rolando, e tudo funk nível hard, né? Que eu falei, o que eu vou fazer agora? Não tem como eu tapar o ouvido deles, não tem como a gente sair daqui. E aí eu agachei da altura deles, dos dois, e falei, vocês estão ouvindo essa música? Tô. Então, vocês estão percebendo os palavreados, como é feio, filho? O que significa isso? O que significa essa outra frase? Porque eles estão absorvendo. Ainda que não estão refletindo sobre o que estão escutando, eles está entrando na mente deles. Tem muito estudo, gente. Se você estuda marketing, teoria de marketing, né, teoria de gatilhos mentais, as empresas usam muito isso. Às vezes a cor de algo chama a tua atenção, a cor de algo dá fome em você quando você olha para aquilo. O McDonald's, sabe por que ele é vermelho e amarelo? Porque já foi comprovado que a cor vermelha e a cor amarela dá uma sensação de fome quando você tá vendo. Então, ainda que você não saiba por quê, se você tá consumindo através da audição, através da visão, você está aprendendo algo. Então, ainda que eles não falem sobre a música, se aquilo tá normal no ambiente, tá entrando no subconsciente. Então eu tenho que interferir sim. Às vezes eu como pai e mãe falo assim, mas nem prestou atenção. Tá entrando no subconsciente, tá? Tá entrando. Então eu abaixei na altura deles e falei, vocês estão percebendo isso? Então não é legal. Só que aquelas pessoas não sabem disso, não acreditam no que a gente acredita. Normaliza isso. Mas é legal ficar falando de bumbum, é legal ficar falando do nosso corpo, é legal, a gente usa roupa, a gente se protege, o meu corpo é meu, o seu corpo é seu. E contextualizei tudo isso. Deles, mãe, não é legal. Eu falei, então, não é legal, mas a gente não tem como desligar o som, a gente não tem como sair daqui agora. Só tô dizendo pra vocês conseguirem separar isso, tá? E a gente bateu um papo ali sobre aquilo, porque eles iam escutar até a gente conseguir ir pra um lugar mais distante. O som tava muito alto e ficou ali, pelo menos uns 20, 30 minutos, a gente ficou escutando aquilo até que a gente pudesse sair daquele lugar e ir para outro. Então, conversar com os filhos sobre isso, para que eles não façam percepções e análises corretas de coisas que vocês consideram incorretas ou fora dos princípios e dos valores de vocês, tá bom? Mais perguntas? Deixa eu ver. Perfeita. Sim, só vi verdade em tudo que você falou. Que bom, gente. Então, acredito que vocês tenham entendido.
Vai ficar salva, Gabi? Quero muito enviar para as amigas. Vai sim, se o Instagram deixar eu salvar essa live, eu vou salvar e vou subir ela pro YouTube, tá? Minha filha de 8 anos disse que era bissexual. Eu recebi uma pergunta dessa no direct, né? Bárbara, uma criança de 8 anos, ela não tem condição de definir o que ela é, tá? Ela não tem condições de definir a sexualidade dela, ela não tem maturidade pra isso. Então, assim, como assim bissexual? A criança nem namora, criança nem beija, né, outra criança. Então, toma cuidado com o que ela tem consumido. Às vezes ela tá consumindo coisas além da idade dela, não tá com maturidade pra entender e tá tentando se sentir pertencente de alguma forma, chamar sua atenção, entender aquilo que tá confuso, conversar, ensinar valores, ensinar princípios, não dizer pra ela que isso não é idade pra ela ainda, que ela não namora, como que ela pode se definir alguma coisa, ela não tem capacidade neurológica, psicológica pra isso, tá? Então, trazer essa criança mais para perto, dar atividades mais infantis para ela, restringir o que ela está assistindo, né, para que você possa proteger a inocência e a infância dela, senão vai vir uma adolescência precoce sem maturidade nenhuma para isso. E aí o caos vai estar instaurado e você vai precisar de psicólogo e vai ter que tratar isso de uma outra forma, tá bom? Que mais, gente? Gabi, meu filho gosta muito de vídeo de jogos, ele tem 5 anos, jogos de construir, mas tem alguns, às vezes, vejo que as pessoas falam palavrões e jogos que matam animais. Quando vejo, peço para tirar. Isso. Vigiar, olhar, mostrar para a criança, filho, você escutou o que ele falou? Escutei, então, não foi legal, o que você está aprendendo vendo isso? Né? Então o cérebro está aprendendo que falar esse palavrão é normal. E aí você pode acabar soltando isso porque você está consumindo isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos filtrar. Quando tiver coisas desse tipo, troca o vídeo. Vai ver outra coisa. Você precisa decidir o que é que você quer escutar e ver. A mamãe está aqui para te instruir, para te ajudar. E começar um diálogo com a criança, para que a própria criança vá tomando as próprias conclusões. Tá? E claro que ela não tem condições de definir muita coisa, é você quem vai ter que definir isso com amor, com carinho, com diálogo, com respeito, ok? O que mais? Bárbara, obrigada, que bom, acho que serviu pra você, né? Amores, é isso. Um beijo grande, falei que ia ser breve, mas eu sempre falo demais, o assunto tava bom. Espero que tenha servido pra vocês, vai ajudar vocês aí na educação dos filhos, a conduzir esse mundo de internet, de telas que a gente tá vivendo, mas que a gente precisa estar atuante sim. Olhai e vigiai, ok? Um beijo grande, fiquem com Deus. Ótimo resto de semana pra vocês. Segunda-feira vocês não vão me ver por aqui, é véspera de feriado, terça-feira é feriado, quarta-feira eu vou estar viajando, então semana que vem não temos conexões da manhã, porque eu vou estar em viagem, mas na outra semana eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, fui!